Amém. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz: a vitória de Cristo e do seu povo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com os seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite, perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Amém, irmão? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Deus não pode perder batalha. Não tem como perder batalha. Imagina alguém onisciente perder uma batalha. Alguém que tem todo o poder perder uma batalha. Não tem como. Mas muitas vezes o cristão não atenta para essa grandeza do seu Deus. E quando ele se vê em situações difíceis, ele pensa no pior, não pensa no melhor. Mesmo tendo exemplos bíblicos, quando Jó se viu arruinado, ele pensou no pior? Não, ele pensou no melhor. O que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele proclama a vitória dele, ele diz assim: e ainda nessa carne aqui, depois de consumida a minha pele, um provérbio mais ou menos assim que ele usa, ele diz: eu verei a glória do meu Deus. Naquela situação, porque Deus nunca chamou o seu povo à derrota, nunca é derrota para nós, nem quando uma bala atravessa a nossa cabeça, ou uma espada separa a nossa cabeça do corpo. Não existe derrota para o cristão. O cristão é mais que vencedor, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas. O que é todas? É todas. Não importa o que aconteça, vai cooperar para o teu bem. Se vier uma fornalha, é para o teu bem. Se vier um vale da sombra da morte, é para o teu bem. Se vier uma cova de leão, é para o teu bem. Se vier algemas, cadeias, prisões, é tudo para o teu bem, irmão. É ou não é? E como é? E como é, irmão? Sinceramente, como é? Que Deus tremendo, que nos chama para a morte, e na morte nós vemos que existe ali a porta da verdadeira vida. Esse é um Deus fora do comum. Não é um Deus que se vê por aí. Não é um Deus firmado com pregos. Não é um Deus católico, nem um Deus espírita invocado dos mortos. Isso é Deus de verdade, Criador dos céus e da terra, Criador do homem, de tudo que se vê e não se vê. Ele é Senhor absoluto, terra, céu e mar, visível e invisível, habita num trono de luz inacessível. Esse Deus é tremendo. Mas muitas vezes o crente não se comporta como um mais que vencedor, e aí vem a sua derrota, porque a hora que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos deu uma arma poderosíssima, irmão. Nós temos uma arma incrível, se chama
oração. Essa arma, nós precisamos usá-la abundantemente. Na hora da dificuldade, irmão, Senhor, eu te louvo, porque se o Senhor está me fazendo passar por essa dificuldade, é porque daqui eu vou me levantar uma nova criatura. Não é assim? Sempre não foi assim? A história sempre não é a mesma? Não se repete desde que o homem está sobre a terra? Mas as lições estão aí, mas o aprendizado fica sempre em deficiência. Aqui, nesse capítulo, está mostrando a vitória de Cristo e do seu povo. E essa vitória eu vou te perguntar, a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Essa vitória, isso aqui, esse fato narrado, já está consumado? Ele já aconteceu? Aqui nós temos aquilo que temos estudado no seminário, a palavra histórica e a palavra profética. Historicamente, Satanás já foi expulso, mas não expulso por completo dos céus. Paulo diz que ele habita nas regiões celestes, e temos entendido que ele está aí, no máximo num tal segundo céu. E a Bíblia diz lá em Gênesis que no princípio criou Deus os céus. Então, quando Paulo diz que conhece um homem, né, que todo mundo acredita que foi ele mesmo, embora ele use essa expressão, conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas que foi arrebatado e foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo contemplou coisas em um estágio que lhe foi revelado, pois ele não tinha como entender isso, lhe foi revelado que ali era o terceiro céu, onde ele começou a contemplar revelações de Deus. Então, onde está o diabo? Acredita-se que ele está no segundo céu, pois ele escreve dizendo que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, hostes infernais do mal, que habitam nas regiões celestes. E nós temos entendido que este primeiro céu, onde estão os planetas, as estrelas, este primeiro céu foi algo que Deus deu para o domínio do homem, para o homem aí pesquisar, gerar empregos, descobrir coisas e principalmente descobrir que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É para isso que esse primeiro céu está aí, para que nós possamos ver se não há limite na criação para nós, que dirá limite no Criador. Então, quanto mais você entende a criação de Deus, tanto mais você confia nele. Imagina um Deus que criou os rios, criou fontes de água salgada e doce, tem que ser muito, vamos usar a expressão, né, inteligente. Que mente é essa? Como que Deus, do nada, nos criou do barro, soprou, e nós fomos feitos alma vivente, com livre arbítrio. Nós não conseguimos criar isso. Nós não conseguimos criar um ser com livre arbítrio. Nós conseguimos criar coisas. Computador com memória. Imagina se computador tem memória, né, irmão? Computador com memória. Então manda ele pensar. Ele só vai pensar aquilo que você programou. Deus não. Deus nos criou de tal maneira que nós não somos programados. Nós decidimos realmente o que vamos ou o que não vamos fazer. Aí, e na criação de Deus, vemos a sua grandeza e a nossa fé vai aumentando. Imagina um Deus que possa ter criado essa quantidade de espécies de árvores, essa quantidade de aves, a quantidade de animais. Isso é o que se vê. Imagina um Deus que criou esses vírus todos que estão por aí, essas bactérias incontáveis. Imagina que grandeza de Deus. Então, quanto mais o homem estuda, tanto mais ele deveria dizer, verdadeiramente há um Deus. Mas alguns não, estudam para tentar enganarem-se a si mesmo e dizer, não há Deus. Mas a Bíblia disse o louco no seu coração, não há Deus, né? Tem muitos loucos por aí. E aqui,
quando fala essa narrativa, nos mostra que somos mais que vencedores, porque além do contexto histórico em que realmente o diabo foi expulso de uma determinada região celeste, aonde estão ali as revelações, a grandeza de Deus, o diabo realmente não está mais naquela região celeste, ele foi transportado para outra. Contudo, isso aqui não se consumou por completo, porque aqui mesmo diz, né, que foi precipitado o dragão, a antiga serpente, foi lançado por terra, ele que dia e noite nos acusava diante de Deus. Ele é o acusador. Você pisou na bola, ele, ó Deus, aí ó, me deixa acabar com isso aí. Pisou na bola, está transgredindo o teu mandamento, ouviu e não deu crédito. Essa é a missão do diabo, é o acusador. E aqui fala, foi aniquilada esta função dele, ele não pode mais fazer isso. Então significa que é um fim desse estágio de acusação do diabo, mas esse estágio ainda não tem fim. O diabo ainda está livre e solto, como disse lá no livro de Jó. De onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então o diabo ainda continua, amém? Tem uns loucos que dizem que não, mas ele continua rodeando a terra e passeando por ela. Quer uma prova? Entra no terreiro de macumba, que você vai ver lá manifestando tranca-rua, pombagira, exu, preto velho. É porque o diabo ainda está livre e solto, rodeando a terra e passeando por ela. Nós vemos pessoas endemoniadas todo dia, para tudo que é canto, na televisão, nos jornais, ao vivo, em terreiros de macumba. Se o diabo não estivesse mais se manifestando, os terreiros de macumba estariam fechados. Nós temos obras do diabo aí inacreditáveis, fantásticas. Então, ele ainda está aí bem ativo sobre o planeta. E aqui fala de uma situação que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O que acontece? E a Bíblia está dizendo da nossa vitória. Uma vitória que diz que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa vitória, irmão, ela tem acontecido no individual, porque Deus é individual, é um Deus pessoal, cada um que parte para a eternidade, sustentando a cruz de Cristo e o seu sangue na sua própria vida, esse parte e recebe essa palavra. Mas a Bíblia já está mostrando aqui um ponto coletivo, em que nós sabemos que haverá um momento em que vai haver martírios e arrebatamento, e isso vai se cumprir coletivamente, um impacto violento que vai causar sobre o planeta Terra. E depois diz que o diabo, com grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele vem para a terra para arrasar. É o que nós chamamos de grande tribulação, em que até os demônios que estão soltos, como a Bíblia diz, no poço do abismo, os demônios que estão presos, serão soltos para se associar aos que já estão sobre a terra, e o mundo vai ficar de uma forma impossível, e as pessoas desejarão a morte, e a morte fugirá delas. Então, o que a Bíblia está falando? Da minha vitória. Se Deus já me chamou para uma obra, e já está me mostrando a minha vitória, eu só tenho que fazer uma coisa: guerrear e ser um vencedor. É só seguir a regra. Deus é um estrategista nato. Ele nunca traça planos de derrota, ele só traça planos de vitória. E isso que eu estou te dizendo é o que eu vivo há décadas no profundo da minha alma. Você pensa que eu digo, irmão, é há pouco tempo que eu digo que eu sou imortal? Não tem pouco tempo que eu digo isso, não. Desde o começo da minha conversão, incrivelmente, congregando dentro de um túmulo chamado Igreja Batista, desde lá eu dizia para os irmãos, eu sou imortal. E eles não tem como um batista entender isso. Como assim? Enquanto Deus não cumprir na minha vida tudo que Ele tem para cumprir, eu sou imortal.
Que isso? Tem bala perdida batendo gente à beça. Semana passada morreu um crente, não sei quando virou um ônibus de um crente. Eu falo, é problema de cada um com Deus. Eu sei que enquanto Deus não cumprir o projeto que Ele falou que tem na minha vida, eu sou imortal. Eu só não posso, como a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não posso tentá-lo, né? Não posso me desviar, mas se eu andar na vereda apertada, no caminho estreito que conduz à vida, que é a palavra, a lâmpada dos meus pés, luz para o meu caminho, sou imortal, irmão. Naquela fita lá do 5º juizado, eu fico vendo como toda hora o ex-delegado, ele levanta a mão na minha direção, ele tenta e não consegue. Na primeira vez, quando ele está pertinho, o próprio segurança dele bate na arma dele. Depois ele fica o tempo todo me catando em cima da multidão, e cada vez que ele vai botar a arma na minha direção, ele é frustrado, e eu tenho assim uma convicção pessoal, que quando ele atirou, que pegou o irmão Carlos, ele viu a mim. Ele atirou porque ele achou que era eu. É isso que eu acredito. O alvo dele era eu. Tanto que no culto, no penúltimo culto aqui, antes daquela situação, Deus mostrou uma visão a um irmão aqui na igreja, em que eu estava todo vestido com uma armadura, e ele dizia assim, é uma armadura, pastor, igualzinha a do Batman. Sabe aquela armadura que só fica aparecendo assim o nariz? Ele ainda frisou aqui na frente para mim, só fica aparecendo o nariz e a boca, o resto você estava completamente guardado, só o nariz e a boca aparecia. Não foi justamente só o nariz que foi uma cabeçada que o camarada deu? Deus deixou para ele somente aquilo que Deus queria que fosse acertado, para dali haver um estupim e botar o camarada no banco do réu, e mostrar que a sua igreja é vencedora, que a sua igreja derrota todo mundo, que a sua igreja não perde batalha, haja o que houver, venha o que vier. Em princípio, quando eu estava preso 18 dias na Polinter, o cabra dava reportagem a balde, ele foi exaltado, ele foi posto lá em cima, toda hora a cara dele saía na televisão, toda hora a cara dele saía no jornal, o líder, o homem que combate a intolerância religiosa no país, o homem que prendeu um pastor, prendeu o fiel, o homem que faz, que acontece, tá bom, cadê o homem agora? E o pastor preso, onde ele está? Cadê o pastor? Que todo mundo está humilhado, está abatido, está vendo 2 anos de cadeia. Irmão, que cadeia? Se eu tiver que ficar dentro da cadeia, sabe o que eu vou fazer lá? Colher vitórias. Porque aqui está dizendo já de antemão, pelo Espírito, que não é espírito de homem que mente, nem de filho de homem que se arrepende, é a vitória de Cristo e do seu povo. Isso já está proclamado desde antes da fundação do mundo, na onisciência de Deus. Não há derrota para nós. E quando eu estava lá dentro da cadeia, irmão, você pensa que eu estava lá só por causa de mim? Não, eu sei que eu tenho que testemunhar até a morte, e eu lembrava desse verso aqui constantemente. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram as suas vidas até a morte. Eu lembrava disso constantemente. Eu sabia que eu tinha que manter o testemunho de Cristo, eu sabia que aquilo ali era parte da sua obra na minha vida, e eu dizia, Jesus, o Senhor extrapolou, eu nunca imaginei que fosse ser alvo de tanta misericórdia, a ponto de o Senhor poder contar comigo para isso. Num país democrático, significa que realmente eu espetei o sistema muito profundo do coração dele. Foi no coração, eu fiz uma chaga mortal no sistema, mortal, mas lá dentro, eu dizia, eu vou ficar firme, não só por mim, porque milhares virão após a mim, e eu serei exemplo para milhares. Aleluia. Lá eu paguei preço, não foi só por mim não, meu irmão, foi por você também, e foi por milhares que acessam os nossos trabalhos na internet, e pelo mundo inteiro.
E como tem gente para tentar nos denigrir, a Folha de São Paulo ainda está publicando: foi preso o pastor e o fiel que invadiram o terreiro de macumba. Tudo bem, eu não invadi o terreiro de macumba, eu estou nem aí eles dizer que eu invadi o terreiro de macumba. Não faz parte, não é projeto meu invadir nenhum terreiro de macumba. Jesus nunca me mandou fazer isso. Eu nunca tive nenhum momento assim que, né, como aconteceu com os irmãos, que aconteceu, não foi planejamento de nada. E a Folha de São Paulo acha que pode denegrir a igreja do Deus vivo. Eu sou sacerdote de Deus, meu irmão. Se Deus não fosse real, eu não teria nenhuma função, eu não seria sacerdote. Mas que o mundo entenda isso. Se eu sou sacerdote, cuidado, é possível que Deus esteja vivo. Sabe por que existem policiais? Porque existe um Estado vivo. Sabe por que existe sacerdote? Porque existe um Deus vivo. Então, meu irmão, a vitória já está decretada. A vitória já... Sabe, irmão, levanta-te e resplandece. E deixa a tua luz brilhar. Sabe como é que se levanta, meu irmão? Colocando o rosto em terra, dobrando os joelhos. É assim que se levanta. Fica de pé, meu irmão. Sabe como é que fica de pé? Suplicando nas misericórdias de Deus, dizendo: Deus, recruta a minha vida, usa-me ou morrerei. Sabe, irmão? Todo dia o Espírito Santo sobra sobre o seu braseiro. Todo dia o Espírito Santo observa o vale de ossos secos. Tem a hora de Deus para ser levantado. Mas o que não pode é ficar distraído, cruzando os braços. Peleja, entra na guerra. Sabe como é que se entra na guerra? Mateus 6,6. É ali que começa a grande guerra. Porque foi ali que eu comecei a ouvir a voz do Senhor Deus. Foi ali que eu comecei a perceber que verdadeiramente Deus fala com o homem e o homem continua vivo. Foi ali em Mateus 6,6. Quando eu disse: não, as pessoas estão dizendo Deus fala, Deus fala, Deus fala, então vamos ver se Ele fala. E eu comecei 3 horas de oração, 4 horas de oração, 5 horas de oração. Teve um dia que eu orei tanto tempo que eu achei que o relógio tinha parado. Quando eu olhei para o relógio, eu falei: não é possível, eu não fiquei aqui tanto tempo. Quando você entra na dimensão do Espírito, meu irmão, é outra história, é outro mundo. Agora, ninguém verá a igreja do Deus vivo fracassar, ninguém verá. Ninguém verá, meu irmão. É ilusão deste mundo querer se levantar, querer afrontar, pensar que vai intimidar. Irmão, quando alguém vier te intimidando, olha para ele, mostra os teus dentes. Ô amigo, não perde teu tempo não. Ele pode vir montado numa macaca. Sabe o que é a macaca? Na linguagem dos traficantes, macaca é metralhadora, né? Ele pode vir montado na metralhadora, com pistola na cintura, com distintivo pendurado no pescoço. Meu irmão, aqui está dizendo que você é mais que vencedor. Que derrota há para alguém que Deus olha e diz assim: eles venceram, como? Entregando a vida. Que derrota existe para nós? A igreja do Deus vivo foi chamada para ser vencedora, passando pela morte. Não há derrota. Os delegados conjugados que se levantaram contra mim, Henrique Pessoa e Ellen Sardenberg, agora eles estão no banco dos réus. Já fui chamado para depor contra um e ele teve que ficar caladinho me escutando, jogar tudo na cara dele. Quando tentou falar, a juíza não deixou. Ora, eu tinha passado por isso, mas só que eu passar por isso, está tranquilo, faz parte do nosso roteiro. Agora, ele passar, ele nunca pensou que o jogo fosse virar dessa maneira. Até a outra que já está encostada com problemas psiquiátricos, vai ser chamada para o banco dos réus. E eu não vou ficar assustado se de repente eu receber uma carta para eu ir lá depor contra ela, porque fui eu que joguei o nome dela na fogueira e ela foi chamada. Onde estão os que se levantaram para te derrubar? Onde estão os teus adversários, meu irmão?
Onde estão as línguas que se levantaram contra você? Cadê essa gente? Cadê o povo? Cadê as armas que te afrontaram, as cadeias, as algemas? Viva Deus, irmão. Tenha paz. Quando alguém disser que você é a bola da vez, você diz, está perfeito, vamos ver. Já passaram tantas rodadas no jogo e eu ainda não fui para a caçapa. Meu irmão, viva Deus. Viva Deus. Fique tranquilo. Viva Deus. Porque não haverá uma folha que desprenda-se da árvore, se o nosso Deus não ordenar que assim seja. Não tem fornalhas, já temos os exemplos. Não tem cova de leão, já temos os exemplos. Não tem arena. Quem são os maiores vencedores das arenas? São os gladiadores? Ou são os cristãos? Quantos livros nós temos escritos sobre os gladiadores? 50? 100? 500? 1000? E quantos livros nós temos escritos sobre os cristãos nas arenas? Nem todas as bibliotecas do mundo conseguem comportar, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus nessa noite está te dizendo, anima-te, tenha coragem, na vossa paciência, eu possuí as vossas almas. A nossa redenção se aproxima, irmão, se aproxima veloz. Se aproxima veloz, os tempos estão sendo abreviados. A nossa redenção se aproxima, Ele está às portas, brevemente a trombeta vai soar, irmão. E você sabe que isso é verdade, porque você está sentindo alguém falar contigo aí. Você sabe que essas palavras são fiéis e verdadeiras, não são produzidas por boca humana. Não é vontade humana que diz que Ele vem, não é a vontade humana. A vontade humana não tem nem como conceber isso, de alguém que pisou na terra 2000 anos atrás, vai voltar, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E as nações vão prantear como quem planteia pelo primogênito e unigênito morto. Vão plantear como quem planteia pelo único filho que está no caixão. É isso que diz a palavra do Senhor nosso Deus. E depois Deus enviará fome e sede sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de se ouvir as palavras do Deus vivo e poderoso. E o mundo vai procurar e não vai achar, e vão reconhecer que verdadeiramente aquele povo que desapareceu era verdadeiramente quem tinha a verdade. E aí vai ser tarde demais, eles vão desejar a morte. Sabe, meu irmão, os teus primos que te desprezam vão desejar a morte. Os teus parentes que zombam de você, eles vão desejar a morte. E sabe qual vai ser a única lembrança na memória deles? O teu nome. Eles que hoje te odeiam, vão falar no teu nome todos os dias das suas angústias. Eis a realidade. Então, irmão, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. No verso 10, então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Isso aqui vai ter fim. Hoje, irmão, claro que o conceito é que você esteja firme. Se o inimigo não tem com que te acusar, ele não vai acusar. Não vai acusar. Mas essa acusação aqui permite ao inimigo muitos tormentos sobre a sua vida,
Porque nós não somos perfeitos, isso é uma realidade. Nós, se não vigiarmos muito bem, nós pisamos na bola. E o inimigo está aí fazendo a festa. E quantas vezes você sofre, porque você, não que você seja um mero pecador, satisfeito com o pecado, não, mas às vezes, presta atenção nisso, mesmo em busca da verdade, no teu desejo da santidade, ainda assim você se pega em faltas, e o inimigo não perde tempo, vaza nas regiões celestes, lá, me deixa destruir, mas nós temos um Deus que é tremendo, e diz que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, né? Então, quando nós pisamos na bola, o inimigo, ele quer logo fazer a festa dele, só que aqui a Bíblia está dizendo que haverá um momento em que todas essas primeiras coisas são passadas, ou seja, a tua redenção, a tua salvação foi alcançada, mesmo quando o inimigo, irmão, muitas vezes vê o teu delito e diz, olha aqui, deixa eu cirandar esse aqui como trigo, ele pisou na bola, mas aquele que é a fiel testemunha, aquele que é o eterno sumo sacerdote, que por nós intercede junto ao Pai, ele faz como fez com Pedro, e ele nos diz, olha Pedro, essa noite o diabo pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Muitos que estão aqui, irmão, é porque Jesus é o que ele diz ser, o eterno sumo sacerdote. Se nós não tivéssemos um sumo sacerdote que intercedesse a nós junto ao Pai, tão poderoso, nós já teríamos todos sido tragados, pois qual de nós já não pisou na bola? Qual de nós já não disse o que não deveria ter sido dito? Qual de nós já não julgou nos nossos pensamentos de maneira que não deveria ter sido julgado? E depois ainda dissemos assim, graças a Deus que eu não falei nada, eu ia cometer um erro, ia cometer um delito. Mas o acusador, está marcado um momento para que a obra dele contra nós seja aniquilada. Porém, irmão, por ora, a Bíblia está mostrando que há uma guerra, e é uma guerra, irmão, longa. Olha, houve uma guerra nos céus, verso 7, Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Eu te digo uma coisa, essa peleja aqui de anjos e demônios está acontecendo todos os dias, meu irmão. Os anjos são ministradores enviados a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Eles são espíritos ministradores enviados ao nosso respeito. Todo dia o diabo se levanta contra nós, só que quando ele vem na distância, ele já diz, epa, ali não vai dar para mim, porque ele sempre vê que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Essa é uma realidade grande e poderosa, mas a batalha está constantemente acontecendo. Muitos aqui não morreram ainda, porque o anjo tomou a frente de situações. Muitos não morreram porque foi assim, meu irmão. Muitos acidentes de carro não aconteceram porque os anjos que pelejam sempre estão pelejando contra o príncipe das trevas e todo o seu exército. Eles sempre estão aí ao redor da sua igreja, pois a Escritura diz, como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mesmo que tu pises na bola às vezes, mas você teme, então os que os teme e os livra. Jesus Cristo não veio chamar perfeitos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Por isso exultai-vos e alegrai-vos, ó céus, diz a Escritura, porque nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E alguém vai dizer, você é um pecador. Eu sou um pecador, mas sou apaixonado por Jesus Cristo. Aleluia. Não nego os meus pecados, mas também não nego a minha paixão. Não nego os meus erros, mas também não nego a minha paixão pela verdade. Se Cristo Jesus viesse a esse mundo buscar perfeitos, ele não perderia nem tempo de ter descido.
Porque Daniel já nem estava mais aqui, nem Jó e nem Noé, mas ele desceu, sabe por quê? Porque eu e você ainda estamos aqui, e precisamos dele. Aí, diz algo assim, eu acho tão tremendo isso aqui, meu irmão, no verso 11, eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Aí diz, sendo assim, celebrai, ó céus, e vós que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu e tem grande cólera. Olha, eu acho interessante, depois da narrativa do verso 11, quando diz, sendo assim como foi dito antes, no verso 11, que nós mesmo, face a face com a morte, não amamos mais a própria vida, mas amamos o testemunho que temos para dar. Ele diz, sendo assim, celebrai, ó céus, e vós que neles habitais. Quando nós damos a vida pelo Evangelho, pela verdade, por Cristo, tem festa no céu, uma celebração incrível. Portanto, meu irmão, os céus se movem com o teu testemunho, os céus se movem com a tua postura, os céus se movem com a tua vontade de dar a vida neste reino. Aleluia. Os céus se movem. Desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Para de ficar caminhando como criança. Jesus Cristo não chama criança. Jeremias, eu sou uma criança, não diga isso. Quem ouve a voz de Deus não é criança, é adulto o suficiente. E todos nós aqui temos ouvido, porque Deus fala de muitas maneiras. Fala pela palavra, fala pelo Espírito e fala até pela boca de uma mula como eu. Que fala, Deus fala pela boca de uma mula, eu sou testemunha disso. Deus fala pela boca de um ignorante, eu sou testemunha disso. Deus fala pela boca de pecadores, eu sou testemunha disso. Deus fala pela boca de pessoas que têm erros, são todas erradas muitas vezes, eu sou testemunha disso. Eu e o Espírito Santo que Ele dá àqueles que o temem. Portanto, tu é vencedor, meu irmão. Comporte-se como tal. E um vencedor não esquenta com besteirinha. Um vencedor não tá dando trela para besteirinha. Um vencedor se comporta como alguém que é superior. É assim que se comporta o vencedor. Agora, irmão, como vencedor que você é, trabalhe e faça a obra como tal, porque diz aqui que a nossa vitória foi pelo testemunho que demos. Testemunho daquilo que você já sabe, daquilo que você, como Pedro diz lá diante do Sinédrio, nós somos testemunhas e nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Você tem visto e ouvido muita coisa. Dê testemunho, deixa te levarem perante o Sinédrio, deixa te levar com os grilhões, deixa te colocarem no tronco, deixa te darem chibatadas. Quando desceram as chibatadas em Pedro e João, eles saíram pelas ruas festejando. Diz a Bíblia que eles saíram alegres, e disseram, caramba, ficaram surpreendidos, caramba, nós fomos achados dignos de sermos açoitados pelo nome do Senhor. Caramba, João, Pedro, que coisa tremenda. Mal sabia eles que uma glória muito maior estava proposta, o exílio de João e a crucificação de Pedro de cabeça para baixo. Tu tem padecido, irmão? Se tu quer galardão grande, irmão, padeça bastante. Se você quer galardão grande, padeça bastante, porque nós somos mais que vencedores, e o nosso livro já está escrito, o nosso nome já está escrito num livro poderoso lá em cima, o livro da vida, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e é o único. Cremos que só a Bíblia é a palavra de Deus, única, e nós cremos, e se cremos, veremos a glória de Deus.
Não há como negar. Nós cremos que haverá um livro também a ser aberto, chamado Livro das Obras. E diz Deus que cada um será julgado, recompensado ou não, mediante as suas obras. Você crê nisso? Se você crê como eu creio, então, irmão, vamos realizar obras. Vamos realizar obras. Eu tenho visto pessoas que têm se desprendido das coisas, têm investido no reino de Deus. Não estou falando de ninguém trazendo dinheiro para cá, não é nada disso. Eu estou falando que eu tenho visto pessoas trabalharem, investido dos seus recursos, do seu dinheiro, por aí afora, lá no Nordeste, lá na África, estão fazendo as capas do CD como nós fazemos aqui, estão reproduzindo lá. E hoje, as pessoas já estão dizendo, há um Elias sobre a terra. E tem mais, se há um Elias sobre a terra, a nossa redenção se aproxima. Enquanto outros estão dizendo, são um bando de loucos e fanáticos. Lá no céu, os anjos estão recebendo ordem a nosso respeito, porque Jesus está dizendo assim, olha, encontrei um povo que é a menina dos meus olhos. Eu preciso deste povo. Eu preciso deste povo. Irmão, não tem acidente que te destrua. Não tem bala perdida que acabe com você. Não importa, nós somos rodeados de morro. Às vezes estamos aqui no seminário, estamos aqui nos cultos da manhã, é tiroteio que a gente escuta para todo lado. Irmão, as balas podem até entrar aqui, quebrar as vidraças, mas acredita no que eu vou te dizer. Sobre a igreja tem uma palavra que diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não esquenta não. Quando sai tiroteio, nós não vamos nos mover do nosso lugar. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. E quem está com medo de cair morto nessa terra? Quem está com medo de cair morto? Mas e pastor, e os filhos que ainda dependem de nós? Irmão, eu tenho certeza absoluta que Jesus tem capacidade de cuidar dos meus filhos bem melhor do que eu. Eu cerquei todos os pontos, meu irmão. Eu tenho fé, não tem nada que abale a minha fé. Se levarem meus filhos para o matadouro, não serei abalado, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É assim, nós vencemos, por onde? Pelo sangue do Cordeiro, seu sacrifício por nós, e por intermédio da palavra do testemunho que nós demos. A nossa vitória, ela só é completa quando nós testemunhamos. Jesus Cristo falou assim, eu enviarei o Espírito Santo, para quê? Para que vós sejais as minhas testemunhas. Muita gente diz, Senhor, me dá do teu Espírito. Jesus está perguntando, para que tu queres o Espírito? O Espírito faz diferença. Você já viu alguém cheio do Espírito pedindo esmola? Quem tem o Espírito é suprido. Você já viu alguém cheio do Espírito caindo aí banalmente? Sendo abatido que nem uma coisa qualquer por aí nessa sociedade? Não. E muita gente é esperto, pede o mais precioso, que é o Espírito. Mas Deus só dá o Espírito para quem deseja ser testemunha. Então, meu irmão, aqui a vitória de Cristo e do seu povo, irmão. Será que o mundo não foi suficientemente, não deixou um pouco a sua covardia de lado, o mínimo que seja, para ver que eu venci o sistema? Eu venci os homens que se achavam mais poderosos, promotores, delegados, delegadas, juízas. Eu esculachei, fiz vídeo na internet citando o nome deles, falando coisas horríveis. Será que o mundo não está vendo isso? Sabe por que eu faço isso? Para deixar de exemplo para os que vêm depois de mim, porque eu sei a importância da posição que eu tenho neste reino, para deixar de exemplo, para que tal qual Deus sustentou Moisés, sustentou Josué, Ele também me sustentou e sustentará todo aquele que crê. Essa é a realidade, meu irmão. Como Deus sustentou Elias, sustentou Eliseu, como sustentou João Batista, sustentou Pedro, Tiago, João,
Como ele sustentou a todos para que o seu projeto se cumprisse, assim tem sustentado a mim e sustentará você e a todo aquele que crê. Então, meu irmão, nós temos que nos comportar segundo a palavra e assumir a postura de mais que vencedores, pois aqui diz o título, nós sabemos que esses títulos não fazem parte do original, mas eles narram o contexto do que vem falando aqui, e vem falando a vitória de Cristo e do seu povo. Quem é o povo de Cristo? É a igreja. Quem é a igreja? Cada um de nós, individual e coletivamente. Essa é a igreja de Cristo. Cada um de nós, tanto individual quanto coletivamente, somos sua eclésia, aqueles que são chamados para fora. Agora, para nós concluirmos, irmão, de novo, eu quero ler o verso 12, que me traduz isso algo muito tremendo, quando diz, sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. De quem está falando? Celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Se tem alguém já salvo lá, está falando com eles. Mas nós sabemos que lá existem quem? Anjos, arcanjos, querubins e serafins, e sabe-se lá mais o que possa não nos ter sido revelado. Celebrai quem? Aqueles que têm 6 asas, os serafins, que com 2 asas cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto, e com 2 voam diante do trono de Deus. E eles estão dizendo, santo, santo, santo. Ainda que eles não param a sua adoração e dizem santo, 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 eles também estão celebrando, porque nós entregamos a vida pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo encontrar pessoas que deem a vida pelo seu evangelho, isso lá no céu é como considerar-nos como aquela ovelha perdida, que ele vem e festeja e se alegra mais do que as outras que não se desviaram do aprisco. E aqui diz, entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu à tua voz e está totalmente encolerizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, celebrando de maneira que, como está escrito, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. E aqueles que desprezaram a verdade, que pode ser encontrada somente em nós, esses estarão aqui embaixo, como sendo alvos do diabo, na sua mais profunda ira, na sua maior sede de destruição, porque ele sabe que depois do arrebatamento da igreja, o seu tempo é curtíssimo. E as pessoas vão o quê? Desejar a morte, mas não só desejar a morte, também vão lembrar muito do meu nome e do seu nome. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor.